As dificuldades dos moradores com a ausência do tradicional bonde de Santa Teresa. Obras na zona portuária estão valorizando os imóveis da região. No centro do Rio, portadores de deficiência sofrem com a falta de infraestrutura. O RJ News está no ar. O famoso bondinho de Santa Teresa está sem funcionar há mais de um ano. Diante deste quadro, o bairro mudou sua tranquila rotina por uma movimentada e polêmica realidade em 4 rodas. 1 ano e 3 meses depois do trágico acidente que matou 5 pessoas e causou a interrupção dos bondes em Santa Teresa, voltamos ao bairro para saber como os moradores estão lidando com a falta desse meio de transporte tão importante para a região. Está normal, de noite está horrível, está muito difícil subir e os motoristas não dirigem com cuidado. De fato, na minha opinião, vai ter outro acidente. Para suprir a ausência dos bondes, a Prefeitura do Rio criou 2 linhas de micro-ônibus, a SE 014 e SE 06, com a passagem no valor de 60 centavos. Mas os moradores reclamam da irregularidade nos horários e da impossibilidade de usar a gratuidade. Nada vai substituir o bonde, nada, tá? E esses ônibus que eles colocaram foi um paliativo, foi um cala-boca para alguns moradores. O pessoal que mora mais lá para cima, da comunidade, que não tem os 2,75 para levar o filho para o colégio e depois subir, porque é muito longe, então fica na dependência desse ônibus, que demora demais. A falta dos bondes causa revolta nos moradores, que frequentemente fazem protestos para pedir a volta do meio de transporte, que é símbolo do bairro. É fácil encontrar pelas ruas a imagem de um bondinho com uma lágrima, que é a marca da indignação dos moradores e simpatizantes de Santa Teresa. Santa Teresa é o bonde, a gente respira o bonde, você vê de todo canto que tem foto de bonde, tem pedido pelo bonde de volta e tudo mais. Agora a gente fica na saudade esperando que o bonde volte a ser o mesmo bonde de antes, né? A Central, companhia que administra o bonde, informa que em dezembro será lançado o edital de licitação para as obras estruturais para a recepção do meio de transporte. A previsão de circulação dos novos bondes é em 2014. O projeto do governo do estado prevê a implantação de 14 novos bondes modernos, com a preservação das características físicas dos antigos, além de uma reforma estrutural no bairro. Já na zona portuária, os moradores do Morro da Conceição se equilibram entre os benefícios trazidos pela revitalização do Porto Maravilha e problemas da execução por parte da concessionária. Para quem mora de aluguel, além dessas questões, é preciso ficar de olho também no preço da moradia. Desde o início da obra, os imóveis na área já valorizaram em mais de 100%. De acordo com Leonardo Schneider, vice-presidente do Sindicato de Habitação do Rio de Janeiro, o aumento deve continuar até o fim da revitalização. Olha, a valorização da região ali do Porto, né, central do Porto, ali para Samauá, ela vem basicamente de uns 2 anos para cá, um pouquinho mais talvez, desde quando foi anunciada os investimentos na reestruturação, né, foi apresentado o plano de recuperação da área e começou a ter uma procura muito grande de pessoas físicas, né, desde pessoas querendo comprar casas, né, e também pessoas jurídicas, incorporadores, construtoras. Então, assim, eu diria que nos últimos 2 anos a gente pode colocar aí mais de 100% de valorização, em média, naquela região ali, né? A própria UPP também, que foi implantada para dar mais segurança na região. E eu acho que isso é uma coisa gradual. É uma área super central, histórica, onde a cidade nasceu praticamente. É uma área que estava abandonada, né? O Rio de Janeiro é uma cidade assim, que tem atraído tantos investimentos. Então você ter uma área como aquela recuperada faz bem para a cidade, né? Abre novas perspectivas. Mas apesar das melhorias em infraestrutura, os moradores contam que a obra tem gerado transtornos. O principal deles é que a concessionária não está obedecendo o horário marcado para as implosões, que deveriam começar apenas às 6 da manhã. Por exemplo, aquele negócio, eu fico vendo televisão aí até 11 horas, meia-noite. Poxa, às vezes 1 hora da manhã o pessoal já fica lá embaixo, lá, dando estouro,
fazendo maior barulheira, assim não tem condição, poxa. Ficar até quase 5 horas da manhã fazendo estouro, não tem condição. Agora você vê, chega aqui, meia-noite, 1 hora da manhã, está escutando. O cara fala, poxa, é nóis, assim não tem condição não. E eu vou ter que aturar essa brincadeira, sabe quanto? Uns 2 anos mais ou menos, ou mais. E no início a gente teve transtornos. Por exemplo, a gente aqui enquanto escola, nós tivemos uma grande dificuldade com relação ao início do ano letivo aqui. Iniciou-se em fevereiro, acredito no início, nos primeiros dias, dia 2, 3 de fevereiro. E nós tivemos uma quebração muito grande aqui em frente, praticamente aqui nessa passagem, como é tombada aqui uma rua. E nós tivemos um transtorno das crianças passarem por dentro dessa obra aí, com todo nosso chão quebrado, que eles precisavam fazer um trabalho de encanamento grande aqui, né, de escoamento de água. Assim, fora esse transtorno que a gente teve assim, um bairro novo, ganhou um bairro novo. Então a gente assim não quer falar só desse incidente, que foi um momento que a gente passou, mas a gente passou por várias outras questões e fomos sempre avisados. Junto a isso, a essas obras, nós tivemos, aliadas a toda essa modificação, a gente também teve uma mudança da valorização do nosso espaço. Então, eles tiveram muitos projetos com relação à conscientização do porto, da questão da preservação histórica, de tudo que foi encontrado com essas obras. A gente, assim, minimizou qualquer problema que a gente tivesse passado no início do ano. Isso foi muito positivo. O avanço das obras de revitalização da região portuária trará melhorias para o trânsito na região. Na segunda fase do projeto Porto Maravilha, está prevista a remodelação total da Avenida Rodrigues Alves e a construção de uma via chamada provisoriamente de Binário do Porto. A nova via ajudará a desafogar o tráfego intenso na área, onde deixará de existir o viaduto da Perimetral, que será demolido no trecho entre a Praça Mauá e a Avenida Francisco Bicalho. A Copa do Mundo e as Olimpíadas estão remodulando a infraestrutura do Rio de Janeiro. Apesar disso, apenas 7% dos entornos de domicílios carioca possuem rampas de acesso para deficientes. O município do Rio possui cerca de 23.600 deficientes visuais e 27.500 motores. No local mais movimentado da cidade, os portadores de deficiência encontram dificuldades para caminhar, necessitando da ajuda de outras pessoas. Bom, para mim é difícil, porque eu sou meio pesado e é meio dificultoso, mas eu não tenho muita dificuldade porque a minha irmã me traz e leva, entendeu? Não dependo de ônibus, não dependo de andar da central aqui, ela me traz até aqui, daqui eu ando para ali. No Centro Integrado da Pessoa com Deficiência, Mestre Candeia, localizado no centro do Rio, conseguimos identificar as dificuldades no dia a dia dos deficientes físicos. A infraestrutura no acesso ao CIAD está adequada às necessidades dos portadores de deficiência. Porém, nos arredores do Instituto, a realidade é outra. A dificuldade é muito grande para pegar ônibus, para chegar em casa. É muito difícil. Tem que atravessar 2 pistas, parar no sinal, dar um tempo, quando o sinal fechar novamente, atravessar. A gente comover com ele dentro desses ônibus, na situação que está. O acompanhante sofre muito. Quando não tem aquele elevador, aí eu tenho que botar ele no ombro, pega ele no colo e botar na cadeira. Apesar de algumas obras feitas na cidade, o Rio de Janeiro carece de uma melhoria na infraestrutura para atender os mais de 1,5 milhão de deficientes físicos no município. E agora a cultura. A mostra Impressionismo, Paris e a Modernidade levou milhares de pessoas ao Centro Cultural Banco do Brasil neste fim de semana. Mesmo com chuva, uma enorme fila de acesso ao museu foi formada. A exposição conta com 85 peças do acervo do Museu d'Orsay, de Paris, e reúne obras de artistas renomados, como Renoir, Monet, Gauguin e Cézanne. A mostra é gratuita e os cariocas poderão vê-la até o dia 13 de janeiro. E no dia de finados, centenas de jovens se reuniram na Orla de Copacabana. Fantasiados de mortos-vivos, os participantes caminharam para celebrar o Zumbi Walk. Este é o 6º ano consecutivo que o evento acontece no Rio. A marcha seguiu pela Avenida Atlântica em direção ao Arpoador. Mesmo sob forte chuva, eles não desanimaram e completaram a marcha para o horror e diversão dos presentes.